Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública em Curitiba e todo o território nacional. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Na primeira parte do programa de hoje, nós vamos tratar de música. E o tema é Pausa para ouvir música. O presidente Lula, no mês de agosto, ele sancionou uma lei federal em que a música deverá ser um conteúdo obrigatório como componente curricular do ensino fundamental. E nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse assunto com a professora Bernadette Zagonel. A professora Bernadette Zagonel é doutora em música pela Universidade de Sorbonne, Paris, Université de Paris 4. Ela é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná. Ela também tem diploma de estudos avançados em música e musicologia do século XX pela IRCAM, que é outra universidade lá de Paris. Também tem diplomas pela Sorbonne, é graduada e licenciada em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Durante a sua estada em Paris, a professora Bernadette Zagonel, ela também se dedicou à composição de músicas eletroacústicas e frequentou estágios no Atelier des Enfants do Centro Georges Pompidou, lá em Paris. Um grupo de pesquisas musicais do IRCAM, que é o Instituto de Pesquisas Musicais, e também na Associação ORF e no Instituto Martenot. A professora Bernadette Zagonel, ela é professora titular de Educação Musical da Universidade Federal do Paraná. Ela também foi professora titular da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, coordenadora e professor de pós-graduação à distância de metodologia do ensino das artes aqui da Facinter, do Grupo Uninter. Ela foi chefe do Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná, coordenadora de cursos de educação artística. Professora Bernadette, eu vou encerrar o seu currículo aqui, senão não vai sobrar tempo para a entrevista. Tá. Mas antes de nós falarmos desta lei sancionada pelo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu gostaria que a senhora falasse sobre esse seu livro que a senhora está lançando, Pausa para ouvir música. O que trata este livro, professora Bernadette Zagonel? Aliás, a senhora vai fazer o lançamento agora no dia 12 deste mês, às 19h30, no Shopping Barigui, né? Na FINAC. Na FINAC do Shopping Barigui. Na loja FINAC, primeiro, bom dia a todos, professor. Pode ser boa noite, que o nosso programa vai passar em vários horários na TV comunitária e aqui no nosso sistema aqui do Grupo Uninter, ele passa em vários horários também para os nossos alunos e as pessoas que têm TV, têm antena parabólica digital, também podem captar em todo o Brasil. Que coisa boa isso. Bacana. As pessoas podem captar na hora que tem disponibilidade de tempo. São 3 milhões de antenas parabólicas digitais e como nós temos 3 canais, professora Bernadette, esses 3 canais eles ficam transmitindo os nossos programas em vários horários. Que beleza, que bom para as pessoas. Então, esse livro, na verdade, ele foi surgindo aos poucos durante toda a minha carreira como professora de música na Universidade Federal do Paraná, que eu tinha uma matéria chamada Apreciação Musical, onde justamente eu trabalhava com os alunos como ouvir música, principalmente música clássica. Então, ensinando para os alunos as estruturas da música, os instrumentos, o que a gente pode ouvir, né, quando você ouve uma peça de música clássica.
E aí me deu essa ideia, várias pessoas, né, pedindo esse material, de juntar um pedaço desse trabalho em um livro. Então esse livro, na verdade, ele se dedica, não é somente àqueles que entendem de música, que fazem estudos de música. A ideia é justamente levar a música clássica as pessoas que não entendem de música, quer dizer, ao leigo, aquelas pessoas que gostam de música clássica, mas não sabem como abordar, não conhecem muito bem, às vezes até tem um pouco de medo de ouvir, porque não conhecem, né, as estruturas. Então foi um livro realmente feito para o leigo e também para o professor de música trabalhar com seus alunos na escola. Este seria um livro para formação de plateias nesta Mais ou menos área? Isso, é. Então é assim, primeiro eu faço uma introdução explicando, né, os elementos da música, a orquestra, os instrumentos, essas coisas assim. E depois eu escolhi para esse livro 7 obras do repertório clássico e eu comento, eu discuto, eu mostro o que essas peças têm. Essas peças seriam do Beethoven, Chopin, alguns desses? No caso tem Vivaldi, tem Ravel, Tchaikovsky. Eu tentei escolher peças fáceis de entendimento, né, para que as pessoas justamente que não têm um estudo aprofundado de música possam compreender. Vivaldi, por acaso, foi As 4 Estações? Por acaso foi. Aliás, que é maravilhosa. É linda, é linda. Só que a maioria das pessoas conhece de ouvir, mas não sabe o que tem dentro, não sabe de detalhes, né, da construção da peça e tudo mais. Então é isso que eu faço aí nesse livro. A senhora tem outros livros também publicados, né? Eu gostaria que a senhora comentasse. A senhora tem um currículo maravilhoso. Obrigada. E está aqui colaborando conosco no Grupo Uninter, coordenando o curso de pós-graduação em artes. Eu gostaria que também, além de comentar esses livros, depois falasse sobre o nosso curso de pós-graduação aqui. Então, um dos livros que saiu agora recentemente, ainda nesse semestre, é Arte na Educação Escolar. É um livro que atende justamente ao curso de Metodologia de Ensino de Artes. Foi publicado pela editora IBPEX, que é aqui do grupo também. Então, ali eu falo um pouco sobre o ensino da arte no Brasil, né, na escola brasileira, então nas diversas modalidades, um pequeno histórico, algumas, vamos dizer, ideias e concepções metodológicas do ensino de artes em geral. Um outro livro que já saiu há bastante tempo pela editora Ática, chama-se Musicalizando Crianças. Então é um livro voltado realmente para o professor de música. Esse não sou sozinha, existem outras 2 professoras que escreveram esse livro comigo, e nós damos ideias, metodologias, digamos uma sistematização para o ensino de música, né, para ajudar o professor. Aí tem um outro que saiu pela Brasiliense também já faz algum tempo, naquela coleçãozinha Primeiros Passos. Primeiros Passos. Né? O que é música? Não, o que é o gesto musical. O gesto musical. É diferente da música. É um pouco diferente da música. Foi parte das minhas pesquisas de doutorado lá na França. Certo. E um último, se é que eu lembrei, é sobre a estética musical, mas principalmente em cima das ideias de um professor de música e filósofo, compositor, muito conhecido aqui no Brasil, professor Kohlreuter. Ele era alemão de origem, mas viveu a sua vida inteira aqui no Brasil e teve uma influência muito grande na área da música para os compositores e tal. Então, é um livro também com uma outra professora, falando sobre a estética deste professor. Professora Bernadette Zagonel, nós sabemos que no passado a música era ensinada. Eu mesmo estudei, no meu tempo de criança, estudei solfejo, tinha noções de música e ficamos praticamente aí umas 3, 4 décadas sem música nas escolas. O que isso atrasou, digamos assim, o surgimento de novos compositores, o gosto pela música clássica, que hoje nós temos que até fazer cursos. A senhora mesmo está lançando esse livro, Pausa para Ouvir Música, que é, como a senhora disse, um livro que objetiva formar plateias. O que esse atraso, essa não exigência da música
trouxe de atraso e agora a inclusão da música no currículo de primeiro e segundo grau, o que isso vai representar? Eu gostaria que a senhora fizesse uma contextualização, uma análise dessas duas situações. A pergunta requer uma resposta até mais ou menos longa, mas eu vou... Mas fique à vontade, nós temos tempo à vontade aqui, professora. Vou tentar resumir um pouquinho. Na verdade, nós já tivemos no Brasil vários períodos onde já se teve música, onde não se teve música. Nós tivemos um período em que o Villa-Lobos conseguiu colocar as aulas de música nas escolas e tinha o canto orfeônico, você deve se lembrar disso. Eu acho que eu não sou desse tempo aí, mas... Não, mas a gente ouve sempre falar dos pais, de amigos e tal, que a gente não passou, eu também não passei por isso, mas, vamos dizer, ele estava muito próximo, né, de uma época e ainda com resultados que na nossa época a gente já ainda sentia, né? Certo. Que foi o canto orfeônico, ele acabou, quer dizer, a ideia era realmente bastante interessante, mas devido a uma falta de formação de muitos professores, acabava ficando um ensino às vezes muito teórico, desinteressante e, enfim, nem sempre ele atingia o objetivo que o Villa-Lobos, né, quando elaborou, gostaria de ter. Aí ele passou por um período, se chamou diferente, educação musical na escola, depois saiu do currículo e veio com a lei 5692, veio a educação artística. Certo. Isso o senhor se lembra? Sim, lembro. Eu sou da lei anterior ainda. E eu lembro quando chegou a 5692. A 5692. E a anterior nós estudávamos música. Eu lembro que tinha exatamente a maestrina lá, a professora, a regente do coral. Que ensinava o canto orfeônico. Era o canto orfeônico. É que faz alguns anos, então eu estou meio esquecido. Então, aí a lei 5692, o que ela fez? Ela tornou obrigatório o ensino de artes. Sim. Né? De várias linguagens artísticas. Então, no início, inclusive, para se atender à demanda, né, de tantas escolas, acabou se fazendo um sistema de formação do professor de 2 anos, que era a licenciatura curta. Certo. Depois conseguimos aumentar para a licenciatura longa, que se chamava, então 2 anos iniciais. O professor aprendia, vamos dizer, um pouquinho de cada linguagem artística e depois, nos outros 2 anos, ele aprofundava um pouquinho na sua área específica. Música, teatro, né, artes visuais e tal. Certo. Foi, claro, um passo à frente, mas, por outro lado, criou um problema que a gente nunca conseguiu, na verdade, ter um professor, como a gente chamava, polivalente. Quer dizer, que entendesse não só das artes, né, das diferentes artes, nas diferentes expressões, mas que entendesse também das metodologias de ensino de cada uma delas. Então também acabou, nós do meio entendemos que não se chegou também ao objetivo que se queria, que seria muito interessante, muito valoroso, né, de integração das artes, mas faltou também, eu acho, novamente, um pouco da formação do professor, né? Essa dificuldade de entender de tudo. Certo. Aí, então, com essa nova lei de diretrizes e bases, esse ensino, que era de educação artística, passou a ser ensino de artes. Certo. Significando o quê? Que a escola pode optar por todas as modalidades artísticas que são previstas nos PCNs, né, que são os parâmetros que orientam o ensino, né, o ensino no Brasil, ou a escola opta por uma das linguagens, ou 2, ou enfim, as que ela tiver... Uma das linguagens artísticas, pode ser as que artes são, plásticas. ele sugere, então, que seja artes visuais, é um pouco mais amplo, né? Artes visuais, teatro... Artes visuais pegaria, por exemplo, vídeo também, ou não? Também. Porque tudo que é arte visual, né? Certo. Normalmente acaba se ficando dentro das artes plásticas, né? Pintura, desenho, digamos que é a realidade, é o que a gente vê, né? Mas poderia, evidentemente. Então, artes visuais, dança, música e teatro. Então, são essas 4 modalidades que a Lei 5692 colocava no currículo. E agora, então, a partir de agosto, a partir da assinatura dessa nova lei, as escolas estarão obrigadas a ensinar música. Quer dizer, não significa que não vai se ensinar as outras.
mas a música ela não é mais uma opção. Certo. Ela agora se torna realmente obrigatória. Obrigatório. Né? Aliás, o artigo 26 da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele foi acrescentado, o parágrafo 6º, até vou ler aqui, eu li no início, mas diz o seguinte: a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. E o parágrafo 2º desta lei diz que o ensino de artes constituirá em componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Então, significa que a educação básica é o antigo 1º grau, né? Até a 8ª, agora tá nona, né? Está uma polêmica até a 9ª série. Então, professora, a senhora acha que agora nós teremos no Brasil o surgimento de novos compositores, de novos músicos? O que a senhora depreende disso, a importância disso para a música? A importância é enorme por várias razões. Primeiro, porque hoje em dia já existem pesquisas que mostram que a criança que aprende música, ela vai desenvolver a sua área cognitiva também, então ter mais facilidade para matemática, por exemplo, porque música, ela tem, claro, toda uma parte sensível, né, artística, mas ela também tem uma parte, não vou dizer matemática, mas enfim, muito objetiva, né, de ritmo e tal. Então, quer dizer, ela vai contribuir muito para o desenvolvimento do indivíduo, né, como um todo. Certo. Segundo, o senhor pergunta, né, se vamos ter mais compositores. O tempo nos dirá, evidentemente, e vai depender também se for um ensino de boa qualidade, porque também sendo de má qualidade, né, talvez a gente não tenha isso. E eu acho que acontece com a música como acontece em todas as áreas. Quer dizer, por que nós somos o país do futebol? Porque a gurizada toda joga futebol na rua. Futebol, todo mundo joga. Então, quer dizer, há milhões de pessoas jogando, um ou outro acaba despontando, né, como um talento especial. Então, eu acho que na música também a gente pode vir a ter esse tipo de situação. Quer dizer, se você ensina música para milhares de pessoas, é bem provável que nós tenhamos mais talentos aparecendo do que quando você não ensina. Professora Bernadette Zagonel, eu fico muito feliz de fazer essa entrevista com a senhora, porque nesses meus 26 anos como vereador de Curitiba, por várias oportunidades eu tentei incluir a música no currículo das nossas crianças, das escolas municipais. Aliás, quem sempre me motivava e incentivava era o maestro Lacerda, que foi presidente da Ordem dos Músicos aqui no Paraná, e o cantor Natinho. Mas sempre era vetado porque não havia interesse, etc. e tal. Mas, e na hoje, verdade, agora se transformou numa lei federal, aliás, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e isso significa um grande avanço. Um grande avanço. Na verdade, isso foi, vamos dizer, uma luta muito grande feita pela área, né? Quer dizer, pelos professores de música, pelos artistas, né, cantores, compositores, não só da área da música erudita, mas também dos populares, sim, para se colocar de volta a música no currículo. Agora, ainda temos muitas coisas pela frente. Por exemplo, a lei não exige que o professor que vai dar as aulas de música tenha formação específica em música. Sim. Talvez até para não inviabilizar o ensino em locais onde não existe nenhum professor formado. Sim. Eu queria fazer uma outra pergunta, e talvez é uma dúvida que nós temos alunos em todo o Brasil. Por exemplo, a música que será ensinada é a música clássica, a música erudita, ou a música popular também poderá ser ensinada? Veja. Vamos ver, tocar uma pessoa... Violão lá, tem o violão clássico, mas tem aquele popular que as pessoas tocam de ouvido. Na verdade, música é música, independentemente de ser popular ou erudita e tal. Eu acho que tudo isso vai depender muito das condições das escolas, né? Porque há escolas que têm possibilidade de ensinar um instrumento, né? E realmente fazer despontar
talentos dentro da sua escola, outras escolas não terão essa possibilidade. Né? Então, eu acho que vai depender muito da escola. Eu acho que a gente não deve, vamos dizer, setorizar ou elitizar de uma forma ou de outra. Eu acho que o importante é você levar a música para as crianças, despertar nelas esta vontade, porque no fundo todo mundo tem vontade de fazer música. Todo mundo ama música, né? Todo mundo gostaria de fazer, basta a gente ver no nosso país a quantidade de cantores, compositores populares, instrumentistas, né? Aliás, a música também é um cartão de visitas, né, para o Brasil. Então, eu acho que o importante é se levar a música, a fazer música, né? Quer dizer, levar as crianças a fazer música, porque com isso nós vamos estar também dando, eventualmente, até uma profissão para aquelas crianças. Correto. Talvez tirando crianças que poderiam eventualmente ir para a rua, né? Sabe-se Deus de que forma, então dando a elas uma condição de lazer, né, um entretenimento, que ela pode fazer em grupo, na escola, em sua família. Então eu acho que independe, não vejo assim como uma coisa muito importante, que tipo de música será ensinado. Atualmente, professora Bernadette, os alunos têm quantas aulas de arte média por semana? Eles têm um horário, aqueles 50 minutos, que são divididos entre todas as linguagens. As atividades, né? Agora, como digamos, essa obrigatoriedade, essa lei está vindo agora, nós precisaríamos formar os professores. E né? isso será da primeira até a 8ª ou 9ª série? Sim. Todos os anos? E no segundo grau? Também. Então, até lá no IBPEX, nós já estamos propondo um curso de metodologia do ensino de música, que justamente será para esses professores de artes ou até professores de classe que tenham uma disposição, algum conhecimento já prévio, uma vontade. Um curso de pós-graduação. Um curso de pós-graduação para dar alguns caminhos, orientar um pouco o professor que vai trabalhar com essa disciplina. Porque as escolas terão 3 anos para se adaptar. 3 anos. Totalmente, Então, há tempo, né, de se formar um professor para que ele faça um ensino realmente de boa qualidade. Eu, observando o seu currículo, professora Bernadette, a senhora é compositora. E as pessoas, qualquer pessoa pode aprender música, porque a gente sabe que a gente ouve. Eu estudei violão há algum tempo e o professor dizia: olha, você não tem muito ouvido para música. Qualquer um pode aprender ou tem que ter talento natural também? Pode. Eu, como educadora de música, eu tenho que dizer isso porque eu acredito nisso. É claro que há as pessoas que vão se sobressair, como em tudo, né? Certo. Na nossa vida. Mas todas as pessoas têm condição de aprender música. Se ela não tem um bom ouvido para cantar, ela pode desenvolver um bom ouvido para ouvir, para tocar, para ter como uma forma de lazer. Então, eu acho que sempre vale a pena. E mesmo pessoas que, às vezes, pensam que não têm um bom ouvido, se tivesse um treinamento, uma orientação, quem sabe não pudesse desenvolver esse ouvido e melhorar, né? E poder cantar. É claro que tudo é um aprendizado. Há aquelas pessoas que já nascem meio prontas, ou mais prontas que outras. Outras precisariam de um pouco mais de esforço. Mas eu acho que todo mundo pode aprender música. Tem algumas, por exemplo, que compõem mesmo sendo surdas, né? Então, tá aí o Beethoven para nos contar isso, né? Aliás, a minha grande frustração é não saber tocar saxofone. Diz que é um pouco difícil, uma beleza, né? Saxofone. Mas o seu instrumento qual é, professor? Piano. 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 E a senhora, digamos assim, começou desde criança? Eu comecei a aprender piano muito pequena, 5 aninhos eu tinha, né? Já vem de família? Não. Eu acho que um pouco naquilo de que as meninas tinham que estudar música, né, nas famílias. Sim. E eu aprendi piano, e fui seguindo, né? Então, a minha vida inteira eu faço música, daí fiz faculdade, daí fiz mestrado, daí fui fazer o doutorado. Então... A senhora estudou em Paris, no Centro Georges Pompidou. Sim. Lá estão as pessoas assim de ponta nessa área da música. As suas composições são em que área, professora? Então, é música eletroacústica, que é uma música, alguns países chamam de música contemporânea,
É uma de música, desculpa, música eletrônica. Eletrônica. Só que não essas dos DJs? Não? Só que eu ia dizer, só que não é como essa daí. Por isso que a gente prefere usar o termo eletroacústica. Digamos que é mais dentro da música erudita, da música acadêmica, né? Mas é uma música também que se faz com equipamentos eletrônicos, com computador, grava sons, produz sons. É uma música meio diferente, mas é interessante. Então, professor Bernadette, nós gostaríamos de reiterar aos nossos telespectadores o convite, né? Eu acho que a senhora deveria fazer o convite para o lançamento deste livro, Pausa para Ouvir Música. Vai ser então? Então, vai ser na quarta-feira que vem, ou seja, dia 12 de novembro de 2008, certo. Às 19h30, na loja da FNAC, na FNAC de Curitiba, no Shopping Barigui. Mas o livro depois vai ter uma distribuição nacional em todas as FNACs e em outras livrarias também, Livraria Cultura, Livrarias Curitiba, Saraiva. Então as pessoas interessadas poderão encontrar o livro nas diversas livrarias aí pelo país afora. Muito obrigado, professora Bernadette Zagonel. Eu desejo à senhora muito sucesso no lançamento do seu livro. E tenho certeza que com toda essa sua experiência, com todo o seu trabalho, com toda essa contribuição que a senhora tem dado à música e à divulgação da música no nosso país, o seu livro já é um sucesso. Então agora uma pausa para que possamos ouvir música. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Investir em educação é o melhor caminho para crescer. Conquiste o mercado profissional com cursos de especialização do IBPEX. Presente em todo o Brasil, com mais de 100 cursos de pós-graduação, o IBPEX tem a credibilidade e a qualidade que o seu currículo merece, com mensalidades acessíveis. Garanta já uma boa formação e se destaque no mercado de trabalho. IBPEX, uma empresa do Grupo Minter. A credibilidade que você conhece ao seu alcance. Inscreva-se já, 0800 702 0501. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é transmitido pelo canal 5 da NET e 72 da TVA, a CWB TV. Neste segundo bloco, nós vamos debater os sistemas de trânsito. E o nosso convidado é o professor Adão José Lara Vieira. Ele é especialista em trânsito, tem formação também em ciências contábeis, é gestor de fiscalização do trânsito de Curitiba, da URBS, Diretran. Ele também já chefiou o Departamento de Transportes Coletivo e também o Departamento de Trânsito de Curitiba. Professor Lara, nós queremos inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate, a sua participação aqui é muito importante, porque nós temos alunos em todo o Brasil, muitos que atuam nesta área de trânsito em prefeituras, outros que são de municípios que ainda não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Eu gostaria que o senhor nos historiasse quais são as vantagens da municipalização do trânsito
já que o novo Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece todo um sistema de trânsito. As cidades de maior porte normalmente já o trânsito está municipalizado. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise a esse respeito. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí o convite da Uninter para participar dessa entrevista. E muito claro na questão do Código de Trânsito, a partir da Lei Federal a partir de 97, entrando em vigor a partir de janeiro de 98, a municipalização do trânsito nas principais capitais, ela já está implantada. Facilitou esse processo em função da necessidade das capitais em administrar seu trânsito nas cidades com o órgão municipal. E isso vem facilitar todo o processo de integração junto com o Estado na questão da Polícia Militar. Aqui, por exemplo, pegando a realidade de Curitiba. Curitiba, nós sabemos que até 10 anos atrás era todo administrado pelo governo do Estado, através do Batalhão de Trânsito. Como é que foi essa integração? Como é que tem ocorrido essa integração? Hoje, a maior atuação dentro do sistema de trânsito é do município através do Diretran. Exatamente. O Código de Trânsito Brasileiro ele está completando aí 10 anos dessa nova versão do Código e em função de um convênio entre o município de Curitiba e o Estado, é possível hoje a gente ter tanto a URBS através da Diretran como o BPTran, que é o Batalhão de Polícia de Trânsito do Estado, firmado nesse convênio a ação deles dentro da cidade de Curitiba. Hoje a Diretran ela estaria mais voltada para a questão do estacionamento, da parada e da circulação dos veículos. E o BPTran, através da Polícia Militar, ele estaria mais voltado para a questão do condutor e do veículo. Então, o trabalho deles estaria mais voltado justamente para as blitzes, com relação à questão da documentação do veículo e também da documentação do condutor. E esse convênio, professor Lara, então ele estabelece as competências de cada um dos órgãos? Na verdade, esse convênio é para que aconteça dentro do município de Curitiba todo o processo que o Código de Trânsito prevê, dando amplos poderes para os dois órgãos a executar toda essa questão de planejamento e fiscalização de trânsito dentro de Curitiba. Para facilitar o processo de fiscalização, a Diretran pratica mais a questão do estacionamento, da parada e da circulação, porque é uma situação mais específica do Código, né? O processo de abordagem do condutor, da verificação do documento desse condutor e do veículo, ele passa a ser um processo mais voltado para a Polícia Militar pela questão da segurança. Da segurança do agente de trânsito. Do agente de trânsito. Até porque o agente ele é um cidadão comum, né, civil ou estatutário. No caso de Curitiba, todos eles são civis e são regidos pela CLT. Então, eles não usam arma, eles não têm esse mecanismo que a Polícia Militar tem de uma abordagem. A cidade de Curitiba tem cerca de 1.100.000 veículos, aproximadamente, licenciados. Para manter essa estrutura de fiscalização, você tem aproximadamente quantos agentes de trânsito em Curitiba? A cidade de Curitiba já passou aí de 1 milhão de veículos, é uma das capitais que mais cresce a frota de veículos dentro do país. E existem algumas estatísticas de especialistas nessa área que nós teríamos que ter um agente para cada 1.000 veículos. Então, dentro da cidade de Curitiba, nós teríamos que ter em torno hoje de praticamente 1.000 agentes de fiscalização entre Diretran e BPTran, né? Hoje a gente tem, somando os dois órgãos, um pouco mais da metade desse efetivo, né? Então, a cidade ela teria uma necessidade... Órgãos, o senhor está incluindo o BPTran também. O BPTran, que é o Batalhão Específico de Trânsito. Então, nós teríamos em torno aí de uns 600 agentes de fiscalização entre agentes municipais e agentes da Polícia Militar. Circula dentro de Curitiba também os veículos da região metropolitana e se observa que isso aumenta, inclusive, muito a circulação
provavelmente até ultrapasse esse 1 milhão de Exatamente. veículos. A frota, considerando a região metropolitana, ela é bem maior no que se fala em torno de 1 milhão de veículos dentro da cidade. Então, a fiscalização ela tem um efeito de fiscalização bastante pequeno dentro da cidade, até porque esse efetivo que nós temos hoje, em torno de 600 policiais, eles são divididos em turnos de trabalhos. Então, tem o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, que seria um turno de um efetivo um pouco menor, até porque o trânsito já está mais tranquilo a partir das 20 horas da noite. E a madrugada é mais uma fiscalização um pouco diferente, né? A gente vai fiscalizar mais a questão de acidentes, fiscalizar a questão de abordagem, algumas coisas nesse sentido, né? A mudança na legislação, a lei seca, como os veículos de comunicações falam, ou seja, a proibição do motorista ter ingerido álcool, isso o senhor observou que diminuiu a gravidade dos acidentes ou ainda continua elevado? Com certeza, os primeiros meses da implantação da lei, o fato da lei vir à mídia, de ser feito um trabalho bastante complexo na mídia, isso trouxe um efeito positivo para a questão da população. Então, realmente reduziu o número de acidentes, reduziu o número de vítimas e, consequentemente, reduziu o número de óbitos no trânsito. Passado agora alguns meses, dá-se a impressão que o condutor volta àquela situação normal, anterior. Então, o que a gente precisa? Efetivamente, continuar com a fiscalização. O senhor falou, professor Lara, de que esse tipo de abordagem é feito mais pelo batalhão de trânsito, no caso aqui de Curitiba. Exatamente. Por exemplo, no caso de um acidente, os fiscais do Diretran, eles têm essa capacidade de colocar o bafômetro nas pessoas, exigir que ela se submeta à análise do teor alcoólico? Hoje não, até porque esse equipamento hoje só a Polícia Militar tem esse material. Então, como é que é feito esse processo dentro da cidade de Curitiba? O agente de trânsito, quando constata um acidente de trânsito, e às vezes ele é o primeiro a chegar nesse local do acidente, até mesmo antes do CIAT, caso haja uma vítima nesse local, ele vai fazer a identificação dos condutores, vai verificar primeiramente a documentação e, encontrando alguma situação irregular nesse processo de documento do veículo e do condutor, ele vai acionar a Polícia Militar para que venha até o local e dê continuidade nesse processo. Futuramente, a Diretran pretende se equipar com esses mecanismos de fiscalização mais complexos para poder justamente exercer o que o Código de Trânsito prevê. Vamos pegar como exemplo a cidade de Curitiba. Que tipos de infrações são mais comuns aqui? Na cidade de Curitiba, as infrações mais comuns ainda são a questão de velocidade. Os radares ainda registram o maior número de infração dentro da cidade de Curitiba. Na sequência, a gente tem avanço de sinal vermelho, o uso do celular pelo condutor no momento da direção e também a falta do uso do cinto de segurança. O estacionamento irregular assim, é bastante comum também? Ou com essas mudanças no STAR já diminuiu bastante? O STAR vem complementar todo o processo de trânsito da cidade para garantir essa rotatividade nas vagas, principalmente na área de maior comércio dentro da cidade. Mas temos várias irregularidades na questão de estacionamento irregular, estacionamento em calçadas, estacionamento em guias de calçadas rebaixadas, que seria a entrada e saída dos veículos, e também alguns locais como faixa de pedestres, que também atrapalham o pedestre, que é o nosso, digamos, mecanismo do trânsito, que está inserido dentro do trânsito, que seria o mais vulnerável. Eu quero esclarecer aos nossos telespectadores de outras regiões do Brasil que o STAR é o estacionamento regulamentado, ou seja, nas ruas da cidade, onde, principalmente a região central, as pessoas para estacionarem os carros, isso ocorre em muitas cidades brasileiras, tem um tempo determinado, aqui o máximo é 2 horas, e tem que colocar um cartão. Então, esse no sistema de estacionamento regulamentado, na nossa cidade, se chama
de estar. Nós estamos falando de automóveis, mas hoje um componente muito importante no sistema de trânsito são as motocicletas. E que tipo de fiscalização existe nessa área? A gente observa que antigamente era comum as pessoas andarem sem capacete, hoje elas andam com capacete, mas isso também trouxe uma outra preocupação para a população, que são justamente os assaltos. Que tipo de controle há no nosso órgão municipal de trânsito nessa área? Veja, através da Polícia Militar, nas blitzes que são realizados por eles, quando se há uma identificação do condutor com uma certa suspeita, então esse condutor ele é feito uma abordagem. Fora isso, ele é tratado como um cidadão comum, respeitado como um condutor. Então, quando existe o foco de uma questão na abordagem, que a pessoa às vezes fica nervosa ou às vezes está sem a documentação, então a Polícia Militar faz essa abordagem para verificar daí toda a documentação do veículo e também identificar quem é essa pessoa que está conduzindo a motocicleta. O senhor falou da falta do uso do cinto de segurança. A cidade de Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a exigir o uso do cinto de segurança de todos os passageiros dos veículos. Até foi um projeto da nossa iniciativa, né, em 1995, 3 anos antes do Código Brasileiro de Trânsito, e comprovadamente o cinto de segurança ele salva vidas. Vocês têm comprovado isso na prática esses anos? Exatamente. Isso tem uma comprovação já das estatísticas, principalmente dos acidentes que acontecem, onde o condutor não estaria usando o cinto de segurança e a gravidade, no caso dessa vítima, é muito maior daquela que está usando o cinto corretamente e está dentro das leis de trânsito. Outra questão que nós enfrentamos, e não é apenas aqui em Curitiba, mas os veículos de tração animal e a própria bicicleta. Que orientação se faz com essas pessoas que ainda têm suas carretas puxadas, suas carroças puxadas por animais? Existe algum tipo de política de educação, de trânsito para essas pessoas? Perfeitamente. As bicicletas, Curitiba já tem uma demanda muito grande de ciclovias, onde estão ajustando toda essa questão para que o ciclista possa ter o seu espaço dentro da cidade de Curitiba, como já tem em diversos locais, né? A própria Linha Verde vai contemplar agora todo um processo do ciclismo, né? Dessa ciclovia, desde do Ceasa até o Trevo do Atuba, fazendo ligações já com outras áreas de ciclovia que já existem. Já a questão do carrinheiro e do carroceiros dentro da cidade, esse é um problema nacional, né, para ser resolvido dentro das grandes cidades. Hoje o número de carroceiros e carrinheiros é muito grande, não existe ainda uma regulamentação a respeito do procedimento para eles dentro da cidade, mas já existem alguns estudos no sentido de que eles deverão ser cadastrados, deveremos ter um carrinheiro, um carrinho desenhado estrategicamente para poder percorrer esses locais com sinalizações adequadas, com mecanismos adequados. Também na carroça deveremos ter todo esse processo de mecanismo, de um modelo de carroça adequada, o cavalo que puxa essa carroça sendo bem tratado, sendo bem conduzido, porque hoje o que a gente percebe? Animais em estados lamentáveis de puxando carroça, com sobrepeso, toda essa questão. Então existe um projeto já de estudo de regulamentação, para que isso possa acontecer dentro da cidade, e outras capitais já estão também trabalhando em cima disso, e até determinarmos determinadas ruas a eles circularem dentro da cidade, e também alguns locais e horários específicos para que eles não possam trazer assim um transtorno ao trânsito pesado nos horários de pico, e isso ser regulamentado para todos os tipos de veículos dentro da cidade. Aliás, algumas cidades até já fizeram isso, né? Até procuraram cadastrar, dar uma espécie de uma placa para esses veículos, né? Alguma coisa assim dentro desta política nacional do sistema de trânsito, né? Exatamente. Eu me lembro aqui agora de momento, Santo André já tem um processo de cadastramento dos carroceiros,
com o emplacamento desses veículos e regulamentando esses veículos dentro da cidade e tendo eles uma condição melhor de circulação, sem risco de acidente e um melhor processo dentro do trânsito da cidade. E, professor Lara, a questão, por exemplo, dos semáforos. Nós sabemos que hoje o trânsito, principalmente em grandes cidades, ele gera uma série de desconforto para as pessoas. Temos a questão dos semáforos, alguns que não têm o tempo para o pedestre, e temos também a questão da sinalização de um modo geral. Essa é uma atribuição exclusivamente municipal, né, de cuidar dessa parte. A engenharia de tráfego seria mais ou menos Exatamente. isso? Dentro desse contexto do órgão de trânsito, está inserido a questão da engenharia de tráfego e também a questão da sinalização de trânsito. Então, toda a implantação de sinalização, manutenção dentro da cidade de Curitiba está a cargo da Diretran. E através da área de engenharia, todo esse estudo está sendo feito através de solicitação dos próprios moradores, através de solicitações de entidades, de comércio local, através da própria Câmara Municipal de Curitiba, solicita estudos, e esses estudos são feitos pela Diretran para uma possível implantação desses equipamentos. Lógico, esses equipamentos eles trazem, a finalidade dele no trânsito é trazer uma organização naquele local e melhorar a questão da circulação, da travessia do pedestre, trazendo toda essa melhoria na fluidez e na segurança. Talvez não seja a sua área, professor Lara, mas nós sabemos que uma parte daquilo que é arrecadado em multas, ele deve ser destinado à educação para o trânsito. Campanhas, aqui o exemplo de Curitiba, que nós temos feito ultimamente campanhas e também procurado fazer programas para educar as crianças para um trânsito saudável, digamos assim, um trânsito que possa prevenir acidentes e possa evitar a gravidade nos acidentes? Né? Perfeitamente. O órgão de trânsito, ele hoje é obrigado a ter, em função da legislação, uma unidade que faça todo o processo educativo dentro da cidade. Trabalhe o processo de educação e o processo de cidadania. Através da Diretran, nós temos essa área que vem trabalhando já desde 98, trabalha hoje com um grupo em torno de 12 pessoas, trabalha em escolas, com as crianças, que é o futuro do nosso trânsito dentro das cidades, trabalha em empresas com os seus funcionários, empresas que trabalham com motoboys, com áreas de serviço, de circulação, de condutores, trabalha com empresas do transporte coletivo, fazendo trabalho junto ao motorista do transporte coletivo, trabalho junto ao motorista de táxi, ao motorista escolar, enfim, todos os segmentos da sociedade que a gente chama hoje de um motorista profissional do volante. Então, essa área está muito bem trabalhada dentro da empresa e os recursos de multas são encaminhados também para essa área. Como encaminhados para a área de engenharia, para a área de fiscalização, os recursos vêm em função das multas de trânsito. No nosso caso, em Curitiba, a maior quantidade de multas são pelos radares ou são os agentes? A maior quantidade de multa são pelos radares. Ainda a são maior pelos incidência radares. são pelos radares. E isso gera, digamos assim, um volume de recursos anuais em torno de uns 100 milhões, talvez até mais? Exatamente esse valor eu não tenho conhecimento porque não é exatamente minha área, mas é o recurso que nós temos hoje para trabalhar na questão de trânsito, com implantação, com fiscalização, com educação no trânsito e com o planejamento da cidade de Curitiba. O Código Brasileiro de Trânsito, ele prevê as ciclofaixas para ciclistas e também pode ser feitas até para as motocicletas, mas principalmente para os ciclistas. São poucas as cidades até hoje que implantaram essas ciclofaixas. O senhor é um especialista de trânsito, como é que funcionariam essas ciclofaixas? Essas ciclofaixas, elas são muito parecidas com as ciclovias. As ciclovias estariam numa área de calçada,
compartilhada ou não com o pedestre, e as ciclofaixas seriam uma parte da via de circulação dos veículos destinadas exclusivamente para os ciclistas, né? E tem algumas cidades, São Paulo que saiu na frente, com o que a gente chama hoje de motofaixa. Seriam faixas exclusivas para motociclistas. Nós tivemos recentemente em São Paulo, no início dessa implantação, tiveram grandes dificuldades em função do veículo acabar invadindo essa área da moto, o automóvel invadindo essa área da moto e até causando algum incidente. Certo. Então, professor Adão José Lara Vieira, especialista em trânsito, ele chefia, ele é o gestor da área de fiscalização de trânsito de Curitiba. Nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, professor Lara. E se o senhor tiver algum conselho, o senhor que trabalha há tanto tempo nessa área, para o motorista, o que o senhor diria? Direção defensiva, entender que no trânsito não adianta a pessoa estar com a razão. O objetivo é que o trânsito flua e que todos possam chegar em casa com segurança. O que o senhor aconselharia a nós, motoristas, e que todos dependemos do trânsito diariamente? Hoje a questão do trânsito está muito voltada para a questão do respeito. Certo. Eu acho que o condutor de Curitiba ou de qualquer cidade dentro do país estaria que estar voltado para a questão do respeito. Se o respeito existir com o seu semelhante, a pessoa que está ao seu lado no trânsito, eu acho que nós teremos um trânsito mais seguro, um trânsito mais equilibrado e, consequentemente, menos acidentes, menos mortes e uma qualidade de vida muito importante para todos nós. Muito bem. Nós queremos agradecer o professor Adão José Lara Vieira, ele que nos deu essa aula a respeito de trânsito. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo em Gestão Pública em Debate. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.